Você já sabe, depois da vinheta tem muita informação de internacional aqui no canal Som da Repórter, pessoal. Voltando nesta quinta-feira, porque muita, mas muita coisa aconteceu nas últimas horas e a gente vai atualizar tudo e mais um pouco sobre o internacional. Antes de eu trazer as novidades, deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Eu sei, você não vai se arrepender, porque a gente está todo dia aqui, 2 vídeos por dia, atualizando o internacional. Sem mais delongas, bora pro vídeo, pessoal, porque o Inter encaminhou e sacramentou a saída de Wanderson, atacante que jogará no Cruzeiro no restante desta temporada. Sim, o martelo está batido e o negócio está fechado. Wanderson, inclusive, não atua mais com a camisa do Inter, viaja a Belo Horizonte, é aguardado amanhã para exames médicos e assinatura do contrato. Bom, mas o que o Inter está ganhando com esta saída? Bem, o Inter está deixando de pagar aquela dívida que tinha com o Cruzeiro em relação à compra do atacante Wesley. O valor total na casa dos 2 milhões de euros, 12 milhões de reais aproximadamente, é o que o Inter deixa de pagar ao Cruzeiro. Lembrando, pessoal, o Cruzeiro não vai arcar com a dívida que o Inter tem ainda com o Krasnodar. O Inter tem algumas parcelas ainda a pagar pela compra do Wanderson, cerca de 1,5 milhão de euros. O Inter ainda terá que arcar com estes valores. O Cruzeiro apenas deixa de receber estes 11 milhões de reais e agora tem um jogador em definitivo. O Inter, lembrando, se livra também de um alto salário. O Wanderson ganhava e tinha status salarial de um titular do Internacional e não era já mais um titular absoluto, e tinha contrato se encerrando no final do ano. E para mim essa é a parte mais importante. O Wanderson, se não saísse agora nessa janela, ele sairia muito possivelmente de graça, porque poderia já na metade do ano assinar um pré-contrato. Então o Inter fez o negócio que pôde, fez o negócio possível e acabou pelo menos se livrando de uma dívida. Não dá para descartar, pessoal, que o Inter tenha feito também esse movimento já pensando em uma nova investida no William. Vale lembrar que a relação entre as duas direções ela andava muito abalada justamente por essa dívida. O Cruzeiro foi à CBF para cobrar o Internacional em relação a esses pagamentos. A relação estava bastante destruída e bastante abalada. Com esta nova negociação, as partes se reaproximam e o Inter pode fazer uma nova tentativa com o lateral direito William. Por enquanto, não tenho essa informação, apenas uma leitura do que pode estar por trás também dessa liberação do Internacional. Concorda com a saída do Wanderson? Acha que o Inter deveria ter pedido algum valor a mais para liberar o jogador? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião nos comentários. Bom, pessoal, mas não paramos por aqui nesse conteúdo, porque segue a novela Irala e Internacional, agora com um novo capítulo que pode ser a tentativa derradeira do Inter para ter este jogador. O Inter está tentando uma nova estratégia para tirar Irala do São Lourenço. Está tentando um empréstimo com obrigação de compra. Alguns colegas argentinos trouxeram essa informação nas últimas horas e eu consegui confirmar com uma pessoa próxima do negócio que sim, esse é o molde, o modelo de negociação que está sendo tentado pela direção do Inter neste momento. Segue o otimismo pelas partes, as informações que vêm também da Argentina. O César Luiz Merlo, que é um dos principais jornalistas da Sul-América, né, da América do Sul, ele também tem essa informação da obrigação de compra do empréstimo e que a negociação está próxima de um fim positivo para o Internacional, é o que todos esperamos. E sim, pessoal, o Inter está avançando pelo Irala, mesmo com a contratação do Diego Rosa, que está fechada, inclusive obtive nesta manhã a informação que o jogador chega nesta sexta-feira em Porto Alegre e assina um contrato de empréstimo. Antes a gente não tinha o molde da negociação,
mas estou trazendo para vocês empréstimo com opção de compra, o que é diferente de obrigação. Na obrigação, o Inter é obrigado, como já diz, né, o molde, a comprar o jogador. Então, basicamente, tu dá uma primeira parcela, que é pagando pelo empréstimo, e tu pedala a compra do jogador para futuras temporadas. O que não acontece quando tu tem a opção de compra, que tu pode exercer ou não. Se tu não quiser, o jogador volta para o clube onde ele estava. O Irala não é esse o caso, não seria este o modelo, ele ficaria em definitivo no Internacional, mesmo se o clube não quisesse, pois no contrato está a obrigação de comprar o jogador, e é isso que tenta o Inter junto ao São Lourenço. Bom, pessoal, quero fechar esse vídeo também falando sobre dívidas, e não só do Internacional, porque o portal Gaúcha ZH, GZH, trouxe nesta tarde uma informação de que o Vasco ainda não pagou o valor que deve ao Internacional. O Vasco comprou o atacante David porque tinha lá no contrato uma cláusula de obrigação de compra. Caso o David atingisse uma certa porcentagem de jogos, ele atingiu na última temporada e o Inter teve e foi obrigado a vender o jogador para o Vasco por cerca de 2 milhões e 800 mil euros, cerca aí de 18 milhões de reais. Pois bem, o Vasco ainda não pagou o Internacional. Para você ver, não é só o Inter que tem dívida no futebol brasileiro, inclusive o Inter tem muitas dívidas também a receber de outros clubes. Do Vasco é um exemplo e esperamos aí que o Vasco pague o Internacional nos próximos dias, nas próximas semanas, para que também o clube possa reinvestir essa grana na próxima janela de transferências. Bom, pessoal, quero falar também sobre outra situação que envolve os bastidores do Inter, que também é uma novela. Thiago Maia. Segundo o Vene Casagrande, jornalista do centro do país, o Santos ainda não conseguiu dar as garantias bancárias ao Flamengo para ter o Thiago Maia, o que torna o negócio nesse momento um impasse. O jogador já viajou inclusive para São Paulo, mas caso o Santos não consiga até amanhã apresentar as garantias bancárias, a negociação ela vai ficar para o dia 10 de março, que é quando abre a janela dos estaduais. E aí o Thiago Maia ficaria nesse impasse. Não sei se o Inter pediria a volta dele aqui a Porto Alegre para ser utilizado no Campeonato Gaúcho, mas o Santos corre contra o tempo aí para tentar apresentar essas garantias ao Flamengo e garantir o jogador também até amanhã, sexta-feira, prazo final da janela de transferências. Bom, pessoal, o Inter, além do Diego Rosa, do Juninho e do volante, ainda busca um lateral direito e podemos ter novidades nas próximas horas. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, ative as notificações para não perder nada, apoie bastante o canal, a gente está crescendo e quero que vocês também deixem nos comentários a opinião sobre o canal, sobre os conteúdos, sobre o que foi dito nesse vídeo em termos de informação e a gente vai debatendo aqui nos comentários. Valeu, eu volto no próximo conteúdo, até mais!